Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Hoje eu quero refletir um pouco com essa face aí, né? Com esse rosto aí na sua tela. E você que me escuta agora, queria que você pudesse pensar nesta frase que está aí, né? O diabo é uma mentira. Isso é algo que tem circulado com frequência no meio teológico, né? No meio de muitos teólogos importantes, teólogos de nome, né? De renome, pessoas de grande influência aí no meio da sociedade, no mundo todo. Eu não vou citar nome de pessoas aqui, mas eu gostaria de fazer essa reflexão baseado no evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 15, mas nós vamos iniciar lendo o versículo 14 e terminaremos no versículo 26, né, do evangelho de hoje. Eu vou ler o evangelho todo para você se conectar, para você poder entrar naquilo que eu vou querer falar sobre esse tema. E eu espero que você assista até o fim, né? Assista o vídeo até o fim, ou melhor, escute, né, esse vídeo até o fim. O evangelho diz assim, né? Evangelho segundo São Lucas, diz, versículo 14 do capítulo 11. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas. Então, expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas. Então aqui já fica bem claro, né, a Sagrada Escritura, a Bíblia diz para nós, a própria Bíblia diz para nós, né, que na verdade quem falou foi o apóstolo Pedro, para nós que somos católicos e que cremos que Pedro é o Papa, primeiro Papa da Igreja. São Pedro disse que toda a Sagrada Escritura ela não é de interpretação pessoal, porque aqueles que escreveram a Sagrada Escritura, aqueles que falaram em nome de Deus, não falaram por si mesmos, mas inspirados pelo Espírito Santo. E ele diz que nenhuma profecia da Escritura deve ser feita por interpretação pessoal. Então, está aqui, a Sagrada Escritura. Se alguém crer na Sagrada Escritura e começa a selecionar no que vai crer, principalmente estando isso citado, narrado, escrito, ipsis litteris, né, na Sagrada Escritura, então nós iremos cair aí como eu posso dizer, num problema gravíssimo de fé, né? A fé cairá realmente em descrédito. Então, continuando, versículo 15. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Então veja, o texto de hoje fala de um demônio mudo que foi expulso por Jesus de um homem, e esse homem, assim que é liberto do poder diabólico, do poder de Satanás, né, um dos demônios, esse homem fala. E algumas pessoas, alguns teólogos modernistas, começam a dizer que, na verdade, a enfermidade do homem não era nada
realizado ou influenciado, ou que fosse consequência da possessão diabólica que aquele homem sofria. E, segundo esses teólogos modernos, esses demônios, na verdade, eram doenças. E porque as pessoas não tinham conhecimento científico suficiente para distinguir o que era uma doença, dava-se a essas enfermidades ideias transcendentais, como, por exemplo, segundo esses modernistas, esse texto aqui não fala de um demônio de fato, mas de um homem que era mudo e que Jesus realmente, ali o curou. E as pessoas na época dava a essas enfermidades nomes como um demônio, como uma ação do mal, como um castigo de Deus e coisas desse gênero. Depois aqui a gente vê os fariseus, os doutores da lei, os escribas, aqueles que eram mestres em Israel, como Nicodemos, né? Não que Nicodemos fez o que esses homens aqui fizeram, mas só para você se ater, né? Homens letrados, homens de conhecimento da época, homens que tinham cultura, quando se trata daquilo que era conhecer as Sagradas Escrituras, diziam que Jesus expulsava demônios, alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros ainda querendo armar para Jesus, querendo persuadir Jesus, né? Outros ainda tiveram a capacidade de pedir um sinal do céu. Então, continuando, meus irmãos, no versículo 18. Jesus, quando vai falando, né, que se um reino, se Satanás fosse expulsar o próprio Satanás, ou seja, um reino que se dividisse, as casas desse reino cairiam uma sobre a outra. E no versículo 18 ele continua: ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Então veja, se Jesus diz que Satanás existe, se Jesus afirma ao expulsar aquele demônio que ele não faz isso por Satanás, e diz que Satanás não podia se dividir, porque senão o seu reino iria sucumbir, iria se destruir, iria implodir. Se Jesus diz isso, por que meu irmão, que você que me escuta agora não vai acreditar em Jesus, que acaba de expulsar um demônio, que acaba de falar o nome de Satanás e dizer, versículo 18 do capítulo 11 de São Lucas: ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Aí Jesus diz assim, olha: vós dizeis que é por Beelzebu. Sabe quem é Beelzebu? Beelzebu era o príncipe, o líder, né? Era o reino das trevas. Era aquele que era rei no mundo, no submundo das trevas, onde está os piores espíritos malignos, diabólicos. Então Jesus diz: ora, vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Aí ele diz, versículo 19: ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Então veja, Jesus diz: vocês estão dizendo que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. E os filhos de vocês? Os vossos filhos expulsam os demônios por meio de quem? Então, meus irmãos, nesse contexto aqui desse evangelho, nós podemos enxergar nitidamente e claramente que a ação diabólica era constante. Se você pegar qualquer um dos 4 evangelhos, principalmente se você pegar um dos evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas,
Você vai ver que Jesus expulsa demônio, Jesus cura pessoas que estão possessas de demônio, Jesus fala de Satanás, Jesus fala do inferno, Jesus fala dos demônios que foram decaídos. Jesus aqui em Lucas, né? Jesus em Lucas, no capítulo 10, se eu não estou enganado, capítulo 10 mesmo, logo no capítulo 10, no versículo 18, ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então veja, Jesus diz que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus está expulsando um demônio mudo de uma pessoa. Jesus discute, debate com os mestres da lei, os fariseus, porque eles diziam que Jesus estava usando o poder de Satanás para expulsar Satanás. Jesus pergunta: se os filhos de vocês expulsavam demônios e eu expulso por Beelzebu, o filho de vocês expulsa em nome de quem? Aí por isso Jesus conclui o versículo 19, a segunda parte, dizendo assim: assim eles mesmos serão vossos juízes. Assim eles mesmos, ou seja, os filhos dos fariseus, serão juízes dos próprios fariseus. E no versículo 20 ele diz: contudo, se é pelo dedo de Deus, ou seja, se é pelo Espírito Santo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Então veja, se é pelo dedo de Deus, o reino de Deus já chegou a vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui os seus despojos. Jesus continua: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Quem não ajunta comigo dispersa. Meus amados irmãos, isso aqui é extraordinário, porque Jesus diz: quem não está a meu favor está contra mim. Quando alguém começa a divulgar a mentira que é própria de Satanás, de que Satanás não existe, é porque realmente está contra Jesus. Porque Jesus não veio para esse mundo senão para outra coisa que não seja nos salvar das garras de Satanás. Jesus veio morrer para nos tirar, como disse o apóstolo Paulo, do reino das trevas, ou seja, do reino de Satanás, e nos introduzir no seu reino de luz. E Jesus continua, versículo 24. Quando o espírito impuro sai de um homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Olha, eu fico pensando, o que Jesus tinha na cabeça? O que era que Jesus imaginava? E o que seria o pensamento dos apóstolos em escrever um evangelho como Lucas escreveu? Lógico que Lucas não era apóstolo, mas Lucas escreveu baseado, e como ele mesmo afirma, tanto no livro do Ato dos Apóstolos, como também no Evangelho de São Lucas, ele afirma que ele fez uma pesquisa apurada, minuciosa com os apóstolos que ele teve contato para poder escrever o Evangelho. Como é que Lucas escreveria o Evangelho tão próximo dos apóstolos ainda em vida, para dizer que Jesus falava do diabo sem que o diabo existisse? Imaginemos nós. Aí ele diz que Jesus diz que um espírito sairia do homem, seria expulso do homem, iria vagar por lugares áridos, ou seja, lugares desertos,
porque toda a Sagrada Escritura mostra que o deserto é a habitação de Satanás. E ele diz que voltaria depois para a sua casa se não encontrasse lugar para estar. Chegando lá, versículo 25, encontrar varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Meus irmãos, olha, Jesus está dizendo que um espírito maligno é expulso de um homem, aquele homem é liberto da ação diabólica, aquele espírito vaga em lugares desérticos, e aqui não é somente o deserto como o deserto do Saara e outros desertos, se tratando apenas de local físico, mas um deserto, como Paulo disse, né, que nós lutamos contra forças espirituais que vagueiam e povoam, né, as regiões celestiais, né, para falar que eles estão pelos ares. Como é que Jesus iria expulsar, dizer que o espírito sairia, depois o espírito voltaria, encontrando a casa arrumada, limpa, organizada, mas porém vazia, ou seja, sem ter dado a Deus, né? Sem ter se entregado a Deus e pedido ao Senhor que o Espírito Santo o cobrisse, o enchesse, o ocupasse. Jesus diz que aquele espírito volta, acha a casa vazia, arrumada, organizada, e daí então ele vai e procura mais 7 espíritos piores do que ele e vem habitar naquele homem, e a situação daquele homem se torna pior do que a primeira condição que ele tinha quando estava possesso por um espírito diabólico mudo. O mesmo se dá quando as pessoas vão interpretar aquele espírito que era epilético, né? Que fazia o homem, jogava o homem no chão, ele espumava, babava, se contorcia. Aí os teólogos modernos dos dias atuais começam a dizer que na verdade não era um espírito maligno. Começa a dizer que na verdade era porque eles não conheciam cientificamente aquela enfermidade e achava que aquela enfermidade, por se manifestar na sua crise de maneira feia, a pessoa se contorcia, se debatia, babava, aí dizia é a ação de um demônio. E os teólogos modernos vêm dizer que não era. Era realmente só a enfermidade que não tinha um demônio por trás. Quando a Sagrada Escritura diz que era um demônio epilético. Quando a Sagrada Escritura diz no Evangelho de hoje que é um demônio mudo. E aqui nos faz lembrar, quando diz que 7 demônios piores do que ele entraria naquele homem, nos faz lembrar aqui de Maria de Magdala, que a Sagrada Escritura, Marcos enfatiza isso no seu capítulo 16, que Jesus diz assim, e foi ao sepulcro, encontrou o sepulcro vazio, e ela viu o Senhor, Maria de Magdala, aquela da qual o Senhor havia tirado 7 demônios. Aí as pessoas interpretam que são os 7 pecados capitais, que não eram demônios na verdade, que na verdade não existia demônios, mas era porque ela tinha se entregado ao vício dos 7 pecados capitais. Meus amados irmãos, nós chegamos a um tempo na igreja que a apostasia penetrou nas esferas mais elevadas da igreja. A apostasia na qual é pior do que no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, no tempo dos padres da igreja, porque a apostasia naquele tempo, ela saía da igreja e abandonava a igreja. As pessoas negavam a fé e saíam da igreja. A apostasia hoje, ela é infiltrada. A pessoa apóstata da fé, nega toda a fé e o pior, continua dentro da igreja,
colocando na cabeça das pessoas algo que não é o Evangelho. Aí é pior do que tudo isso. Não existe algo mais tenebroso, algo mais satânico, não existe algo mais tão vindo exatamente das profundezas do inferno do que alguém que está dentro da igreja esvaziando o Evangelho na sua verdade dogmática e colocando uma teologia que leva as pessoas a viver de maneira relativista e da maneira que quiserem viver. O Catecismo da Igreja diz para nós que negar a existência do diabo, negar a existência de Satanás, é negar toda a história da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você.